Você parou para pensar que depois de 4 anos, a pandemia ainda pode estar afetando seu emocional? Pois é, muitas pessoas não param para pensar isso. A pandemia já terminou faz 4 anos, mas ainda podemos estar tendo sintomas, efeitos decorrentes do que aconteceu lá na pandemia. Nesse evento que nós vamos trazer, nós vamos falar justamente sobre isso. Quais as consequências que aquela pandemia deixou nas pessoas? A pandemia passou, mas e as sequelas? Como que as pessoas estão lidando com essas sequelas? Ou melhor, elas sabem que têm essas sequelas que estão influenciando o seu emocional? É disso que vamos tratar nesse evento. Serão 3 vídeos onde nós traremos aqui informações para que a pessoa do outro lado, você aí, identifique se tem algum sintoma emocional que está te prejudicando e que pode ter tido início lá na pandemia. Ou então ele pode ter sido apenas agravado, que provavelmente eles já estavam aí. A pandemia mudou o mundo como a gente conhecia, deixou a gente muito perdido em sentido emocional, sentido físico, porque de um dia para o outro a nossa vida mudou. O mundo como conhecíamos desapareceu de repente. E a gente passou a conviver mais de perto com sentimentos como medo, raiva, a morte, insegurança. Tudo isso passou a ser companheiro fiel de todas as pessoas durante um período muito longo. Claro que todos nós já sentíamos isso antes, mas a questão é que durante esse evento todo o nosso emocional ficou descontrolado. O ser humano é um ser de hábito, e o que a pandemia tirou da gente, principalmente, foram esses hábitos, a nossa rotina. Nós tínhamos um jeito de viver, um jeito de fazer as coisas. Quando a pandemia se instalou, tudo isso foi por terra. Aquela rotina e aqueles hábitos que nós tínhamos sumiu, desapareceu. De repente, nós não podíamos mais ir trabalhar, nós não podíamos mais conviver ou ter contato com amigos e parentes. Nós ficamos privados daquilo que nosso cérebro tanto gosta, que são os hábitos e as rotinas, porque o nosso cérebro gosta disso, porque poupa energia, além de dar uma certa segurança quando a gente faz todas as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez. Na pandemia, isso não tinha mais. Nós tivemos que nos adaptar a viver de uma maneira totalmente diferente. E detalhe, num curto período de tempo. Então, isso mexeu com o nosso emocional. Não é à toa que neste período, nesses 2 anos de pandemia, o número de divórcios aumentou drasticamente. Muitas pessoas agora sendo privadas de sua rotina, tiveram que ficar em casa. Aquele chefe de família que trabalhava ou aquela mãe que trabalhava fora, agora ficou todo mundo preso dentro de casa. E ali é onde começou os problemas a aumentarem. Por quê? Nós ficamos como se fôssemos animais acuados, enjaulados, com medo, insegurança, preocupações, todos esses sentimentos aflorando aqui dentro da gente, mas ficamos trancafiados em casa. Então, esses 2 ser humaninhos ali falando de um casal, como será que ficou a comunicação deles? Como será que essas pessoas conseguiam lidar com as frustrações e com os medos que tinham? Porque se a gente parar para pensar, os adultos, né, o ser humano adulto, eles não gostam de falar sobre suas emoções. Então, quando a gente pensa no número de divórcios que aumentou muito durante a pandemia, a gente também pensa na falta de comunicação. 2 adultos, seres humanos, morando juntos, um casal onde não se tinha comunicação adequada, porque eles não estão acostumados a fazer isso. E outra coisa também que aconteceu nesse período, o medo de perder pessoas, o medo de perder os seus empregos, o medo do que seria amanhã. Tudo isso mexe com o emocional da pessoa e faz com que gere muito conflito e ruídos na comunicação. Então, por isso que a gente viu um número muito grande de divórcio. Esse e outros motivos, claro, né? E sobre as crianças? Como as crianças e os jovens passaram por esse período da pandemia? Na minha opinião profissional, que atualmente eu trabalho como terapeuta e atendo pessoas ajudando a lidar com problemas emocionais, que aliás eu nem me apresentei, né? Eu sou Jaqueline Araújo, terapeuta e mentora de ansiedade. Você deve conhecer a gente aqui do nosso canal Pessoas Crescem. Então bora lá, voltando. Na minha opinião profissional, o que eu tenho visto durante os meus atendimentos, que os jovens e as crianças, eles foram os mais afetados. Por quê? Bom, se a gente parar para pensar que os adultos que deveriam ter um controle emocional um pouco maior, eles foram muito afetados, tiveram as estruturas abaladas pelos acontecimentos. Agora você imagine a criança, o jovem, aquele adolescente que está aprendendo ainda a estruturar o seu emocional.
Como que eles devem ter se sentido diante de tudo isso? Vendo o pai inseguro, com medo, preocupado, estressado, com raiva, e vendo a mãe também com medo, insegura, preocupada. Como será que esse jovem lidou com tudo isso que estava acontecendo? Pense também nas crianças pequenas, eles não entendem muita coisa do que está acontecendo ao seu redor, mas eles absorvem tudo o que acontece com os adultos. Então, tanto os jovens como as crianças, eles foram os mais afetados por isso, porque eles tiveram que ser privados da sua rotina, eles tiveram que ser privados de brincar com os amiguinhos. E eu não estou nem falando daqueles jovens, daqueles adolescentes que realmente perderam pessoas, perderam avós, tios, parentes. Então, para essas crianças, as sequelas são muito grandes. E nós estamos vivenciando isso hoje. E não é coincidência que quando eu estou fazendo um atendimento, os sintomas eles foram agravados durante a pandemia, porque aquele evento foi realmente marcante e mexeu com a estrutura de todo mundo. Eu estou falando muito aqui sobre sequelas, mas que sequelas são essas? Bom, para falar sobre as sequelas, eu preciso falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, sobre a maneira como ele funciona. O nosso cérebro é incrível, você não tem dúvida nenhuma disso. Mas uma particularidade do nosso cérebro é a capacidade que ele tem de se adaptar às circunstâncias, às mudanças do ambiente. Isso a gente chama de neuroplasticidade. Significa que o meu cérebro ele vai se adaptar, ele vai modificar, ele vai causar mudanças para que eu consiga lidar com aquelas situações que estão acontecendo. Situações impactantes, situações drásticas vão trazer uma mudança muito maior para a fisiologia do meu cérebro. Então, se a gente parar para pensar na pandemia, que foi um evento traumático, um evento impactante, as mudanças, ou a neuroplasticidade que seu cérebro utilizou para te manter seguro e a salvo e protegido naquela circunstância foram muito grandes. E a neuroplasticidade faz com que você ganhe capacidades para lidar com determinadas circunstâncias. Isso não é bom e nem é ruim, se a gente parar para pensar. Por quê? O seu cérebro vai se adaptar às coisas boas e vai se adaptar às coisas ruins também. Mas se nós estamos falando de um evento traumático que aconteceu há 4 anos atrás, será que o seu cérebro ainda está parado, ainda está preso, ainda está utilizando aquelas mudanças que foram necessárias utilizar lá na pandemia? Será que o seu cérebro ainda está utilizando isso hoje? Será que o seu cérebro ainda continua entendendo que você está em perigo e que precisa de determinados comportamentos? Vou citar exemplos para você. Lá na pandemia, nós ficamos em um estado de alerta muito grande. Nós tínhamos que prestar atenção à nossa rotina, modificar tudo. E se a gente parar para pensar, até mesmo os nossos hábitos de limpeza e de higiene foram modificados por conta da pandemia. E acreditem, ainda hoje tem pessoas que estão passando por problemas decorrentes desse pequeno gesto que foi necessário lá atrás de limpeza. Hoje eu ainda atendo pessoas que ficaram como é que eu posso dizer, um certo toque, aquela compulsão por limpeza. E eu não estou falando da limpeza normal, não, tá, gente? Porque isso aí é o que a gente já tem que fazer. Mas essas pessoas começam a adquirir um comportamento fora do normal. Essas pessoas ainda estão com um hábito de higiene que chega a ser prejudicial para a saúde. Lavam as mãos a toda hora, têm uma preocupação muito grande de tocar em alguma coisa. Então, estão sempre achando que está sujo, que tem micróbio, que tem bactéria. E interessante que essas pessoas às vezes não tinham isso antes. Começou a desenvolver isso depois da pandemia. Então, isso é uma sequela do que ficou naquela pessoa referente aos perigos que ela estava lidando naquela situação. Então, o cérebro dela se adaptou, fez uma mudança, fez com que ela ficasse mais preocupada com aquelas circunstâncias, só que hoje ela não precisaria mais daquela situação. Só que o medo para ela foi tão grande que fez com que isso ficasse registrado de uma maneira negativa. Porque nós não precisamos mais, aliás, ela nem precisava daquele sintoma, né? Desse exagero, mas ela ainda está vivendo nessa preocupação.
Outra sequela que vemos hoje ainda, que é decorrente da pandemia, que eu observo nos atendimentos, as pessoas começaram a ficar muito mais ansiosas, com medo de segurança. É comum em jovens e crianças esse medo de separação, porque durante a pandemia ficaram todo mundo junto. E teve ocasiões que, infelizmente, alguma dessas pessoas, um parente, um amigo, alguém próximo, saiu de casa e não retornou. Para essas pessoas que perderam seus parentes, perderam amigos e que não tiveram contato, não tiveram nem como se despedir dessa pessoa, a sensação de que sair daquela porta para fora era extremamente perigoso. Que quando saía de casa, coisas ruins aconteciam. Então, hoje ainda tem adultos, crianças, jovens vivendo esse medo de separação, esse medo de sair de casa, porque o cérebro dela entendeu que era perigoso, se adaptou a essa circunstância, criou uma rede inteira de segurança para aquela pessoa. Então, cortisol, adrenalina é jogado na corrente sanguínea para aquela pessoa se proteger de um possível perigo. Só que 4 anos depois, nós não estamos vivendo mais aquele perigo iminente de botar o pé do lado de fora e vamos ser assolados com uma doença e Covid e a pessoa não vai mais sobreviver. Não está mais acontecendo. Só que o cérebro continua adaptado, o cérebro de algumas pessoas continua adaptado para esse medo e essa insegurança. E o interessante é que esse medo e essa informação não vai vir na sua cabeça, se isso estiver acontecendo com você, não vai vir para você com esse medo explícito, específico que eu estou falando aqui. Eu estou com medo de ir na rua, porque se eu for na rua pode acontecer alguma coisa. Ou estou com medo que meu filho sair de casa, porque lá pode acontecer alguma coisa. Não, não precisa vir descrito dessa maneira. Somente uma sensação de insegurança. Você pode sentir uma palpitação, você pode sentir um desconforto, um nível de ansiedade mais elevado, e você nem imagina que isso pode estar vindo desse trauma armazenado. Porque sim, gente, isso acaba virando um trauma, acaba armazenando uma informação negativa e que você fica tentando se proteger dela várias vezes. Só que a nossa rotina voltou ao normal. Nós temos que ir e vir, saímos, trabalhando, as pessoas saem de casa e voltam a todo momento. Só que se seu cérebro ainda continuar preso, adaptado para proteção e segurança, esse alarme de segurança vai ficar acionando várias e várias vezes. E aí você adoece emocionalmente. Eu falei aqui para você dois sintomas ou duas possíveis sequelas que muita gente pode estar passando referente à pandemia. Mas e você? Você consegue identificar alguma coisa específica que você já percebeu que mudou depois da pandemia? Que antes da pandemia você não era assim, você não se sentia assim, não tinha tal medo, tal preocupação? É assim que a gente começa a identificar um possível problema. Então comece a reparar. Se não reparou ainda, comece a reparar agora. E deixa aqui para mim, deixa nos comentários se você consegue perceber e identificar mudanças e comportamentos de maneira negativa, ruim, que você começou a observar que foram desencadeados depois da pandemia, ou que podem ter sido intensificados. Procure sentimentos exagerados de medo sem motivo, insegurança, ansiedade, preocupações, como se alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer momento. Esses sintomas podem estar ligados às possíveis sequelas durante a pandemia. O nosso objetivo com esse vídeo é alertar você para que você identifique essas possíveis sequelas, porque isso está prejudicando a sua vida e vai te atrapalhar ainda mais se não for tratado. Durante os atendimentos aqui eu consigo perceber várias pessoas passando por traumas, por dores que tiveram dores que foram agravadas durante a pandemia. Ou então quando eu atendo jovens eu já pergunto: "Então, quando foi que esse sintoma começou?" Aí eu já sei, começam lá durante a pandemia. Então, se você se identifica com isso, preste atenção a esses 3 vídeos que nós vamos colocar aqui para você, porque vai te ajudar a lidar com isso de uma maneira melhor, mais tranquila, mais satisfatória, para que você possa se ver livre dessas sequelas da pandemia. Nesse primeiro vídeo, nós mostramos como que a pandemia redesenhou totalmente o nosso padrão de normal e de emocional. Aqui nesse vídeo eu mostrei para você que os sentimentos de medo, ansiedade, preocupação começou a ser intensificado. Nós também mostramos nesse vídeo como que os adultos, as crianças e os jovens foram afetados por esse evento tão impactante na vida de todos.
Os jovens inseguros, porque os pais estavam inseguros, os pais com medos e preocupados, e no meio disso tudo nós podemos separar o cérebro, a maneira como o nosso cérebro lidou com todas essas situações estressantes. Nós também falamos que as evidências mostram que pessoas ainda estão sofrendo, 4 anos depois, ainda estão sofrendo com os efeitos da pandemia. Se você identificou que os eventos da pandemia podem ter deixado sequelas em você, que alguns sentimentos e emoções estão disfuncionais desde aquele evento, não deixe de entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer te ajudar, assim como nós temos ajudado outras pessoas. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como lidar com a ansiedade depois da pandemia. Nos vemos no próximo vídeo.